Você sabia que apenas 3 em cada 10 empresas familiares consegue passar para a segunda geração? E dessas, apenas uma consegue passar para a terceira? Em um levantamento de dados realizado na nossa região, com mais de 100 respondentes líderes de empresas familiares, 80% diz ser importante a preparação de herdeiros e sucessores para ocuparem seus cargos na empresa familiar. Então, por que, na grande maioria dos casos, isso efetivamente não acontece? Esse é um assunto de extrema importância, mas acaba sendo tratado somente quando se torna urgente. Muitos herdeiros e sucessores não são preparados adequadamente para assumirem seus cargos. Assim como, por outro lado, muitos fundadores também têm dificuldade em passar o bastão para a geração seguinte. Esse desafio gera inúmeros conflitos na empresa, na família e na propriedade, podendo levar a sérios rompimentos. A governança corporativa é muitas vezes vista como sendo só para grandes empresas, mas ela pode ser muito bem aplicada para empresas de todos os portes. Ela traz várias formas de minimizar o conflito, clareando expectativas e papéis de cada pessoa através de fóruns apropriados para cada esfera. Vamos mostrar algumas ferramentas que a governança corporativa oferece para manter a união e harmonia nas famílias dentro das empresas familiares. Nesse vídeo faremos uma breve introdução ao modelo dos 3 círculos e apresentaremos algumas ferramentas da governança corporativa referentes ao círculo da família, o conselho familiar, o protocolo ou acordo familiar e o plano de desenvolvimento de indivíduos. O modelo dos 3 círculos foi criado para representar as 3 dimensões da empresa familiar, que é a família, a propriedade e a gestão. Esse modelo mapeia como essas 3 esferas se relacionam entre si e clareia e separa os papéis pertinentes a cada uma delas. A criação de fóruns adequados permite clarear melhor as expectativas e papéis de cada um, melhorando o relacionamento entre gestores, familiares e sócios. A primeira ferramenta que iremos falar é o Conselho Familiar. É um fórum criado para os familiares discutirem assuntos pertinentes à família, evitando assim a interferência indevida em questões que são da empresa. Por exemplo, 2 sócios que são irmãos e um tem filhos e o outro não. Como se define de que maneira esses filhos entram ou não entram na empresa familiar? De que forma se chega num consenso? O Conselho Familiar é criado para oferecer um espaço onde a família toda vai pesar os prós e contras de cada decisão. Outros objetivos do Conselho Familiar incluem a transmissão de valores e história da empresa, o planejamento de ações voltadas para o desenvolvimento dos indivíduos, e a informação do que acontece na empresa para a família. Em estágios mais avançados, também é responsável pela criação de fundos que proporcionam desenvolvimento para os herdeiros, que irão trabalhar ou não na empresa familiar. O objetivo desses fundos é estimular o empreendedorismo ou a melhor preparação desses herdeiros para atuarem na gestão da empresa. Outra ferramenta é o protocolo ou acordo familiar, que é um documento onde constam as combinações feitas entre os sócios e familiares para alinhar as expectativas e regras de convívio entre os familiares e a empresa, incluindo os cônjuges. Então é aqui que é definido se um filho pode ou não trabalhar na empresa familiar, o que ele precisa para se qualificar para esse processo, como seria a demissão de um familiar, se isso for necessário, entre outras coisas. Também é neste documento que é definido o funcionamento do Conselho Familiar e os seus membros, assim como a criação e gestão do Family Office. O protocolo deve ser assinado por todas as partes envolvidas e pode ser revisto à medida que for necessário. A terceira ferramenta é o Plano de Desenvolvimento Individual dos Familiares. Essa é uma ferramenta estratégica que mapeia os perfis dos familiares, tanto herdeiros quanto sucessores, para que possam se preparar melhor para a vida profissional, dentro ou fora da empresa. Geralmente é desenvolvido por uma consultoria externa, que primeiro aplica um teste de perfil e conduz entrevistas tanto com os herdeiros quanto os fundadores, para então criar e propor um plano de desenvolvimento para cada um, que potencialize seus pontos fortes em direção ao cargo que irá ocupar, seja na gestão, como sócio ou como familiar.
A função dessa ferramenta é preparar bem esses sucessores herdeiros para que sejam os profissionais bem-sucedidos, atuando ou não da gestão da empresa. Então, dentro disso, sugere-se que recebam orientação com planejamento financeiro, estratégico e liderança, entre outras coisas que possam prepará-los para um bom desempenho em qualquer caminho que escolham. A governança corporativa traz ferramentas para minimizar o conflito e melhorar os relacionamentos entre os familiares, não importa o tamanho da empresa. Convidamos você a saber mais sobre esse conteúdo assistindo aos outros vídeos, acessando o nosso e-book sobre boas práticas no site da ACI e participando dos nossos eventos. Obrigada!